Gente, o Inter implodiu o departamento de futebol depois de escapar do rebaixamento. André Mazzucco, executivo, foi demitido e o D'Alessandro, de acordo com o Inter, pediu para sair. Bom, acabar com o departamento de futebol de 2025, nada mais óbvio, afinal de contas o Inter sofreu até a última rodada para escapar do rebaixamento. Com uma folha altíssima, com um elenco que foi desmontado ao longo da temporada. Mas eu quero falar especificamente sobre o D'Alessandro nesse vídeo. A saída do D'Alessandro, a passagem dele, os relatos de bastidores da atuação dele, especialmente nesse ano de 2025, no Beira-Rio como dirigente, como gestor. E tem uma coisa que está me chamando muito a atenção nessa saída do D'Alessandro, tá? Afinal de contas, o D'Alessandro não chegou a Porto Alegre agora. A relação dele com o Inter, a identificação dele com o Inter é muito grande. Então esse fato me chama muita atenção, já vou dividir com vocês. Bom, de acordo com o Inter, o André Mazzucco foi desligado e o D'Alessandro pediu para sair por questões particulares, pessoais. A dissolução do departamento de futebol era algo cogitado na reta final do Campeonato Brasileiro, mas que demorou um pouco para se confirmar, né? A primeira questão aqui é: o Inter entra numa contagem regressiva para começar a próxima temporada sem ter os três principais nomes do departamento de futebol. Executivo de futebol, porque o André Mazzucco saiu, o coordenador, D'Alessandro, que pediu para sair, segundo o Inter, e o treinador, porque o Abel, quando chegou, já disse: eu não fico. Então o Inter tem uma contagem regressiva de menos de um mês e não tem técnico, não tem coordenador e não tem executivo. No ano em que precisa reformular o elenco, no ano em que não tem dinheiro, no ano em que está com o nome sujo na praça e no ano em que tem jogadores que terminam a temporada desvalorizados e que não tem jovens na base prontos para subir. Então a missão é gigantesca. E mais do que isso, né? Mais do que isso. A missão é gigantesca e hoje está na mão só do presidente do Conselho de Gestão. Sobre o D'Alessandro, o que me chama a atenção aqui? A nota do Inter diz que a decisão partiu do D'Alessandro. E o D'Alessandro, até o presente momento, ele não fez nenhuma manifestação nas redes sociais sobre essa saída do Inter. E eu faço questão de enfatizar isso porque o D'Alessandro, ele chegou no Inter em 2008. Né? No Inter, ele virou capitão. No Inter, ele virou embaixador de causas sociais, de ações beneficentes. Ele é um cidadão de Porto Alegre. Ele tem uma identificação com o Inter que dispensa apresentações. E ele sai, depois de escapar do rebaixamento na última rodada, naquele domingo, com todos aqueles elementos, e ele não se manifesta sobre essa saída do Inter. Isso me chama muito a atenção. E talvez a explicação esteja no relacionamento, na relação que o D'Alessandro teve ao longo de 25, dentro do CT e dentro do Beira-Rio. Porque foram vários os relatos, os boatos, as versões sobre a maneira como o D'Alessandro se relacionava com os jogadores e até com a comissão técnica. Tá? Muitos relatos de problemas de relacionamento do D'Alessandro com os atletas. Relato de que ele teve uma discussão com o Bernabé, relato de que ele teve uma discussão com o Wesley, lá no Mineirão, depois do jogo contra o Cruzeiro. Relato de que jogadores do elenco, e não são jogadores reservas, são jogadores importantes do elenco do Inter, eles não tinham uma boa relação e não consideravam muito o D'Alessandro. E criticavam o D'Alessandro pela postura dele. E a crítica aqui nunca ficou muito clara se era por ele entrar no gramado e cumprimentar a torcida antes dos jogos no Beira-Rio, que é uma coisa bem pequena, bem menor, né? Ou se é pela maneira como eram conduzidas as coisas. Porque o D'Alessandro, ele é um gestor agora, ele não é mais jogador de futebol. Então, ele tem que executar ações, medidas. Isso ninguém discute. O que gera discussão é a maneira, a forma como essas coisas são feitas. E essas críticas ao trabalho do D'Alessandro, elas aconteceram em mais de uma oportunidade, antes do Inter começar a luta contra o rebaixamento. Mas olha, bem antes, quando o Roger ainda era o técnico. Né? Então a gente tem aqui esse cenário de que tinha um atrito ali, não era uma relação muito saudável. E isso me parece que é inevitável
de quem se relaciona com o D'Alessandro, pela personalidade dele, né? Perdão. Aliás, quero te pedir também a compreensão pelo cenário diferente. Estou no aeroporto aqui em Krabi, na Tailândia, começando a volta para o Brasil, mas eu não queria deixar passar esse assunto sobre a implosão do departamento de futebol do Inter, especialmente o D'Alessandro. Bom, como eu falava, não tem como ficar indiferente com relação ao D'Alessandro, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, pela personalidade dele. E para muitas pessoas do Inter, da diretoria do Inter, o D'Alessandro não está pronto ainda para ser dirigente, para ser gestor de futebol. Né? E aí casa com a história das críticas, a maneira, a forma como ele conduzia as coisas, como ele levava adiante as atribuições dele como gestor. Né? Vale lembrar aqui que o D'Alessandro, depois de se aposentar, ele vira podcaster, ele cria um podcast, depois ele vira comentarista e passa a ser dirigente no Cruzeiro. E do Cruzeiro, ele chega a participar das eleições do Inter, né, na chapa do Roberto Melo, como um então dirigente a ser contratado, e depois ele vem para o Inter, buscado pelo presidente Alessandro Barcelos. Então, em um curto período, ele fez diferentes funções no futebol. Né? Se aposentou, ele foi criador de conteúdo, foi comentarista, foi dirigente. Né? Para algumas pessoas que são bem críticas ao D'Alessandro, é verdade, essas multifunções em pouco espaço de tempo também não ajudaram muito. O fato é que o D'Alessandro, ele não tem como discutir, ele sabe de bola, não tem discussão. Né? Sabe de vestiário, também não tem discussão. Foi capitão do Inter, chegou a ser capitão de seleção de base na Argentina. Né? A maneira como ele faz as coisas é que gera essa crítica. Tá? E para algumas pessoas com quem eu conversei de dentro do Inter, um período sem trabalhar talvez possa ajudar o D'Alessandro a evoluir como gestor. Né? O grande ponto aqui o cargo do D'Alessandro, ele vai continuar existindo no Inter? Ou ele foi criado porque era a figura do D'Alessandro? E como a saída do D'Alessandro vai impactar na definição do futuro do Abel Braga? Porque aqui é um outro parênteses. Quando o Inter demitiu o Roger e contratou o Ramon Dias e Emiliano Dias, correu nas redes sociais a informação de que havia sido o D'Alessandro quem tinha indicado os Dias. E o Inter se alçou e fez questão de enfatizar. Não foi isso, etc, etc, etc. Mas é verdade, eu fiquei sabendo isso quando o Emiliano chegou aqui. Tá? O Emiliano disse, e eu soube aqui quando ele estava, em Porto Alegre no caso, ele disse assim, a minha relação com o Dali é muito próxima. Eu não sabia disso. Tá? Dessa informação da relação deles. Sabia que eles se conheciam, que o Ramon Dias tinha treinado o D'Alessandro, mas não sabia que Emiliano e D'Alessandro eram muito próximos. Enfim, o D'Alessandro foi importante na contratação do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Segundo o Inter não indicou, mas ele foi importante, ele conhece os caras. E o D'Alessandro também foi importante na contratação do Abel. Aliás, o Rafael de Vera na Zero Hora disse que para o Abel Braga... Perdão, mais uma vez. Para o Abel Braga, o técnico do Inter 26 tinha que ser o D'Alessandro. Então agora fica um grande ponto de interrogação. Não tem técnico, não tem executivo, não tem coordenador e pode não ter o Abel. Porque o homem de confiança dele, o D'Alessandro, saiu. E saiu numa saída assim, em que ele não se manifesta e que os boatos, as versões, as narrativas de que a relação era ruim, eles se proliferam. Né? Então, o cargo vai continuar existindo? O que isso impacta no futuro do Abel Braga? Né? E o que o D'Alessandro vai fazer? Se tu chegou até agora, pode deixar o teu like. Porque a gente entra na reta final do vídeo falando sobre os dois nomes que estão sendo especulados nesse momento para assumir o cargo de executivo do Inter. Fabinho Soldado, que foi campeão da Libertadores com Abel Braga em 2006 no Inter. Hoje ele está no Corinthians, tá? Ele está há bastante tempo no Corinthians, né? E eu confesso para vocês que eu não tenho uma opinião formada sobre o trabalho do Fabinho. Já ouvi críticas, já ouvi elogios, né? Não tenho uma opinião formada, preciso buscar mais detalhes. E o outro nome citado é o Júlio Rondinelli, que trabalhou no Juventude, deixou o Juventude. Antes ele teve passagem pelo interior de Santa Catarina. Ele é visto como um cara que é capaz de montar elencos competitivos com poucos recursos. Talvez isso case um pouco com a realidade do Inter para 2026. Né? E talvez ele tenha um perfil um pouco parecido com o do André Mazzucco. Ele não é um super executivo, né?
Ele é um executivo mais jovem. Mas não sei, sinceramente, tá? A verdade aqui é uma só. O departamento de futebol foi implodido, o José Olavo Bisol, o vice de futebol, pediu para sair, né? E eu ainda fico pensando por que o D'Alessandro ainda não se manifestou e falou sobre a saída do Inter. Tá? Bom, se tu chegou até aqui e não é inscrito, pode te inscrever, ativar as notificações ali no sininho, né? Para tu receber mensagem quando eu colocar vídeo novo no canal, tá bom? Deixa o teu like se chegou agora ou se já é inscrito há mais tempo, ok? E não te esquece que agora o canal tem o clube do canal aqui, né? Com 3 modalidades para tu te tornar membro do canal. Dá uma olhada lá, considera, se o valor couber no teu orçamento aí, considera te tornar membro aqui do canal, tá bom? Então tá, gente. Até a próxima. Fui. Tchau.